Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de volta, mais uma vez aqui no nosso resumo do sistema circulatório e sistema respiratório. No dia de hoje, vamos aí para a parte 2, dando continuidade no nosso resumo nos nossos estudos. Vamos então, já que a gente já sabe aí um pouquinho do sistema circulatório, se você não viu esse vídeo ainda, vai lá para assistir, para que a gente possa então dar continuidade, Como que é a funcionalidade agora do sistema respiratório? Bom, a gente tem que entender que, basicamente, a função-chave do sistema respiratório é a troca de gases entre o ar e o sangue do organismo, entre o meio externo, e meio interno, o organismo. A respiração, ela compreende os seguintes órgãos, os órgãos que compõem o sistema, Os pulmões, a cavidade nasal, a gente tem a traqueia, a laringe, bronquíolos respiratórios, os brônquios, ductos alveolares, certo? Então a gente tem basicamente esses órgãos aí. A gente vai ter uma divisão entre trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Enquanto o trato respiratório superior corresponde ao nariz, aos seios paranasais e à parte nasal da faringe, a gente tem o trato respiratório inferior, que vai compreender a laringe, a traqueia e os pulmões. Certinho? Vamos começar a bater um papo sobre o que é o plano nasal. Ele é dividido em suco mediano, que é o que a gente conhece como filtro. Aquela partezinha, aquela linhazinha que tem principalmente no focinho dos carnívoros, Então, de cães, gatos, a gente tem aquele filtro, que é aquela divisãozinha, Que meio que vai dividir ali o focinho deles em duas partes, Então, a gente tem isso aí. Ele vai ser umedecido pela secreção da glândula nasal lateral. Olha só que bacana. A gente tem as conchas nasais, que são tubos cartilaginosos com mucosa nasal. Cavidade nasal, A gente vai ter aí a nasal dorsal, a nasal média e a nasal ventral. Vamos se atentar a essas três divisões aí. Os meatos nasais é o espaço entre as conchas nasais. Então, aquele espacinho ali, meatos nasais. É muito interessante quando a gente pega a estrutura anatômica, para que a gente possa observar e pontuar cada uma dessas estruturas, certinho? Então, principalmente em aulas práticas, isso é show de bola, a gente conseguir identificar cada uma das coisinhas, mas como hoje a gente está no resumo, a gente está só passando por cima aí a respeito de tudo que nós vimos aí no sistema respiratório. Vamos então começar a falar dos órgãos que compõem, Vamos começar pela laringe. É um órgão cilíndrico, que conecta a faringe e a traqueia do organismo. A sua principal função é a proteção da entrada na traqueia, para que a gente possa ter aí, evitar a entrada de algumas coisinhas, permitir a entrada de outras coisas. A epiglote é unida à cartilagem tireoide, Então ela vai estar aí juntamente com a cartilagem tireoide. Quando a gente entra na traqueia, a gente tem a entrada primária da passagem de ar aos pulmões, Como dito, a traqueia ela vai levar o ar aos pulmões. Bem ao fim dela, a gente vai ter aí uma divisãozinha, onde vamos ter a traqueia se dividindo em duas partes, e uma indo para cada um dos pulmões, A traqueia ela é composta pelos anéis traqueais. Por fim, temos os pulmões, onde de fato acontecem as trocas gasosas, Na verdade, nos pulmões, nos interiores dos pulmões, que vai acontecer a troca gasosa, A gente tem a árvore brônquia, que se bifurca na traqueia, aquela divisãozinha que eu estava comentando para vocês, e cada brônquio se divide em bronquíolos lombares. Isso aí a gente já está adentrando, o interior do pulmão, onde eu disse, vão acontecer aí as trocas gasosas. Interstício composto de tecido mole elástico e colágeno. Parênquima pulmonar, O2 e CO2 vão ser trocados, certinho? Vamos entender a diferença entre essas duas nomenclaturas também. Quando a gente começa a falar do pulmão, a gente tem que entender os volumes pulmonares. O volume corrente é aquele volume de ar inspirado numa respiração normal. No seu simples respirar, certinho? O volume minuto é o volume total inspirado em 1 minuto. Perfeito? Muito simples também. Volume de reserva inspiratória é o volume máximo de ar que pode ser inspirado após uma inspiração espontânea.
Inspiração espontânea, aquela inspiração meio que automática que a gente faz, perfeito? É o volume extra de ar, a gente pode determinar aí, né, como volume de reserva inspiratória. Já o volume de reserva expiratória é o máximo volume extra expirado após uma expiração espontânea, certinho? Então a gente soltou o ar lá num movimento normal, né? O volume extra, né, quando a gente faz até uma forcinha assim para sair mais, esse aí é o volume de reserva expiratória. O volume residual é o volume de ar que fica armazenado nos pulmões, né? A gente nunca vai estar eliminando todo o volume de ar, então sempre vai ficar uma reservinha ali que é denominada volume residual. Frequência respiratória é o número de respirações por minuto, o número de respirações que a gente faz por minuto. Certinho? Tranquilo? Vamos então comentar um pouquinho das capacidades pulmonares, né? A capacidade pulmonar total é o volume máximo que o pulmão vai poder se expandir, né? É o total aí dos outros 4 volumes. Então a gente tem a capacidade residual funcional, quantidade de ar que permanece nos pulmões ao fim de uma expiração normal. Capacidade inspiratória, o volume total de ar que pode ser inspirado a partir da capacidade residual funcional. E a capacidade vital é o total de ar mobilizado entre a inspiração máxima e a expiração máxima. Perfeito, tudo certinho, tudo bacana, perfeito. Agora a gente adentra aí nos finalmente, né? Para a gente entendendo tudo isso, a gente finalizar, bater com um martelo aí, decretar o fim aí de todo o sistema respiratório. Lembrando mais uma vez, né, que é uma aula resumo, tudo que a gente viu aí de forma resumida. Com isso, a gente entra na ventilação pulmonar, que é o movimento de gás para dentro e para fora dos pulmões. A ventilação pulmonar vai ser basicamente isso, lógico, se aprofundando um pouquinho mais aí nos detalhes. A gente tem o diafragma sendo o principal músculo inspiratório, né? O organismo ali, ele vai receber um volume de ar dentro dos pulmões que vai para os alvéolos, certinho? Onde vamos ter as trocas gasosas. Durante a inspiração, a gente tem a contração do diafragma, enquanto na expiração, a gente tem o tórax diminuindo, os músculos abdominais aumentam e a gente vai ter vamos ocasionar aí a pressão abdominal. O aumento da ventilação pulmonar, ela pode acontecer devido a uma demanda de oxigênio. Então, aquele organismo ele precisa de mais oxigênio, então vai existir um aumento aí na ventilação, certo? A gente pode associar, né, isso aí com o volume corrente, perfeito, que nós vimos anteriormente, e também a frequência respiratória. Então, a gente pode associar ou a um ou a outro quando tratado aí o aumento da ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar, pessoal, ela requer energia muscular. Então, a gente tem que entender que existe sim uma parte muscular aí por trás, né? A inspiração, ela só é dada quando os músculos respiratórios, eles se contraem e o tórax se expande, criando a pressão alveolar que faz o ar entrar no sistema respiratório. Então, não é mágica mais uma vez. Existem, né, alguns tecidos, alguns músculos trabalhando por trás nos bastidores, né? Então, ela requer sim energia muscular. O músculo abdominal e o músculo intercostal são os principais músculos respiratórios, cada qual com a sua função, mas a gente tem que entender aí a diferença entre um e outro. Tá joia? Ao fim da expiração normal, uma quantidade de ar fica armazenada nos pulmões. Vocês se lembram aí do que nós comentamos, né, da capacidade residual funcional? A quantidade de ar que vai ficar armazenada nos pulmões? Pois é, a gente tem ela enfatizada aqui mais uma vez. Os pulmões, eles são recobertos pela pleura visceral, enquanto o tórax é revestido aí, né, recoberto pela pleura parietal. Chegamos então, enfim, nas trocas gasosas, né? O processo de troca gasosa que acontece entre o sangue e o alvéolo dentro dos pulmões, ele é conhecido como hematose. A gente sabe que as moléculas de oxigênio, elas exercem no ar o que a gente define como pressão parcial de O2. E as moléculas sempre irão se mover para o local de menor pressão, e é com isso que a gente tem a difusão. Olha só que bacana.
Como eu disse para vocês, esse é um resumo, então tá de forma bem enxugada todo o conteúdo de respiratório, sistema respiratório e circulatório, a gente acaba confundindo, né? Mais um resumo de ambos os sistemas para que a gente possa compreender de forma bem dinâmica aí, né, um pouquinho mais sobre eles e principalmente se ter uma ferramenta extra de estudo. Espero ter contribuído aí para vocês. Mais uma vez desejo aí bons estudos e vamos que vamos. Qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários também.